nome é Pedro Castro Henriques e sou o CEO da Strong Step. Juntamente com o Júlio e Pedro Marques, vamos estar hoje então aqui a falar, também responsável de cibersegurança e especialista em cibersegurança. Vamos estar a falar hoje aqui sobre este tema NIS2 que tanto se tem falado e que tanto destaque está a receber. Então, nós fomos recebendo aqui algumas perguntas, vamos começar pelas perguntas das pessoas que já nos tinham enviado, sendo que uma delas tinha a ver aqui com a diferença, o que é que é diferente para quem já tinha NIS1, para quem já era obrigado a fazer NIS1, o que é que traz de novo, ou que novidades é que traz a NIS2. Portanto, uma das questões é o alargar. Portanto, a Europa começou por focar-se no setor energético, transporte, água e saúde, e com a NIS2 vamos alargar, e mais assim vamos ver a lista mais exaustiva, mas alarga-se para, por exemplo, setores como serviços postais e de correio, a gestão dos resíduos, portanto, indústria alimentar, a questão da pesquisa científica, porque, dada a importância que o alargar foi, ok, estamos a tentar ir mais alto na maturidade, mas também temos que alargar as entidades que estão envolvidas para nas situações de resiliência, que estamos sempre constantemente a ser postos à prova, não é? Como é o caso do apagão, os casos dos conflitos, dos tremores de terra, inundações, fogos, tudo isto, e cada vez mais os ciberataques, não é? Os ransomwares, os phishing, portanto, as tentativas de fazer extrusão de dados, venda de dados, extorquir dinheiro às empresas e às entidades para recuperar os seus dados ou para que eles não sejam publicados na Dark Web, etc. Portanto, com isto, o número de entidades é bastante maior, e a ideia é aumentar a força de cada país, não é? Portanto, Portugal sendo um Estado-membro também está sujeito, portanto, sendo que, como o Júlio disse, há a transposição que ainda está a ser trabalhada, mas a ideia aqui é proteger realmente as nossas infraestruturas, as redes, os sistemas de informação, e assim estar a proteger os nossos serviços, não é? Portanto, proteger, além destas áreas que já temos falado, energias, transportes, água e saúde, aumentar também esta abrangência. Ok, e muitos dos que nos estão aqui a ouvir são empresas, algumas grandes, outros são também PMEs, e uma das perguntas que nos colocaram, ok, mas quais são os principais desafios ou alguns dos principais desafios com esta conformidade? Pronto, logo o primeiro é, temos que alocar tempo, como o Júlio falou, não é? Temos que alocar pessoas para ver o que é que se passa, se eu já compro, se não compro, não é? Portanto, tipicamente deve haver sempre um gap análise para percebermos, e deve haver formação. Também vamos voltar a esse tópico mais à frente, mas aqui temos que alocar os recursos de maneira a garantir, desde a gestão, portanto em termos de governance, que vamos ter um responsável na direção, no board, ou como se chamar, o órgão máximo da vossa empresa, e vai ter que ter depois um correspondente, que pode ser uma pessoa do IT ou não. Tipicamente isto cai muito em cima do IT, também algumas das perguntas que recebemos é quem é que deve estar responsável. Portanto, deve haver alguém com um pelouro mais alto para a tal governance, mas depois devemos ter alguém no terreno que vai levar à frente e levar avante. E, mais uma vez, a ideia do NIS2 não é que isto seja é o departamento de IT que trata disto, está ali confinado, é uma questão de IT. Não, isto é uma questão de toda a empresa e no caso de grupos, de todo o grupo. Muito bem, portanto vamos ter que fazer esta gestão da cibersegurança, já pode envolver aqui as questões então mais técnicas, tecnológicas e outras, não é? Portanto, também de recursos humanos, de formação, etc. Portanto, e há um conjunto de requisitos legais, nós vamos falar aqui de alguns, que são necessários cumprir, e no fundo esta parte da formação que fomos aqui falando tem a ver com a cultura de, ok, há um incidente, não se tem que esconder o incidente, é o contrário, não é? Há um incidente, nós vamos ter que reportar o incidente, seja o responsável de segurança de informação, ou CISO, seja o comitê de segurança de informação, ou conforme estiver organizada a vossa estrutura, mas tem que haver esta cultura de comunicar, desde ou um roubo de um computador, um intruso que entra num data center, ou que entra nos sistemas, ou comportamentos estranhos. Portanto, isto é um dos objetivos aqui principais e algumas das dificuldades das PMEs. Em termos ainda das diferenças, portanto, a NIS2 foca-se aqui em várias variáveis. Uma delas é o setor da atividade. Portanto, toda a gente, a primeira coisa que vai ver é, deixa-me ver se eu estou no setor da atividade, saúde, ok. A minha empresa tem sistemas de
tratamentos, dados relacionados com tratamentos de cuidados de saúde de idosos. Ok, então estou aqui na saúde. Depois é preciso ir mais ao detalhe e o Júlio vai falar um bocadinho disso, quais são os passos seguintes, mas começa-se por olhar para o setor da atividade. Depois, ok, qual é o número de utilizadores, para percebermos quem depende deste sistema, não é? Se nós somos responsáveis pelo sistema DNS, Domain Name Server, ou responsáveis por um grande serviço como uma telecom, etc., aí podemos ver que o número de dependentes ou dos serviços de saúde de larga escala, portanto estamos a falar do grande número de utilizadores, a extensão geográfica da operação também se é mais ou menos extenso. Portanto, isto são todos fatores que no NIS 2 são elencados e que depois também a nível dos países devem ser detalhados, sendo que qual é a definição aqui de entidades essenciais? Portanto, aqui a entidade essencial tem a ver com o quê? Se a vossa empresa, a vossa organização estiver, vamos chamar em baixo, ou não conseguir prover o vosso serviço ou os produtos que normalmente ela produz ou entrega, se o impacto que tiverem for significativo na segurança nacional, segurança do país, segurança da região, ou mesmo na economia, portanto, se tiver um impacto económico, como por exemplo se viu agora com a questão do apagão, que o impacto foi brutal, tivemos a ver números, estamos a falar na ordem dos 2 mil milhões de euros que se perdeu em termos de valor da economia, baixaram 15% das transações, por exemplo, as transações no multibanco durante aqueles períodos, não é? Portanto, houve aqui um impacto significativo e o que se quer é evitar este género de impactos, portanto é ter as medidas necessárias para mesmo, havendo situações de desastre, situações que põem à prova a nossa continuidade de negócio, nós temos as redundâncias e os mecanismos e acima de tudo a análise de risco e a preparação das pessoas para essas situações. Portanto, aqui então as essenciais é se causar um impacto significativo na economia ou na segurança de um Estado-membro, como o exemplo de energia, transporte e saúde. Portanto, para energia... Posso? Força. Sim, não, eu ia deixar concluir primeiro depois essa parte. Mas, ok, sobre as entidades essenciais também era importante referir que existem empresas que prestam serviço direto, imaginem, serviço na cloud ou outras plataformas que servem como softwares próprios para estas entidades e que essas entidades também dependem, o que significa também que são fornecedores digitais extremamente críticos e por isso têm que estar envolvidos. Muitas vezes não existe essa percepção e entretanto, inadequadamente não implementam estes requisitos. Mas é importante perceber que existem outros tipos de entidades essenciais ou críticas que têm impacto associado a estes setores que têm muita visibilidade, que é o caso da energia, transporte, saúde, que facilmente conseguimos perceber o porquê, mas que entretanto comunicações, não é? Um dos fatores que nós temos vindo a falar nos últimos tempos é nós tivemos o problema da energia, mas depois automaticamente ficamos sem telecomunicações. E sem telecomunicações estamos a falar sem internet, sem rede telefónica, etc. Portanto, isso são fatores bastante importantes e que entretanto podem ser, é uma espécie de propagação de impacto que entretanto tem que ser mitigado também. E por isso é que o Centro Nacional de Cibersegurança também, conforme a NIS 2, veio atualizar o número de entidades que devem estar aqui inseridas. Exatamente. Depois há uma segunda categoria, que são as entidades importantes. Estas é que o impacto já é considerado considerável, isto é ligeiramente inferior. Portanto, aquelas que o impacto é maior são as essenciais e depois temos as importantes. Portanto, mas, ok, voltando ao tema, quais então são as áreas, quais são os setores envolvidos que são abrangidos nos setores essenciais? Temos a energia, os transportes, a banca, isto acho que é mais ou menos intuitivo para toda a gente o porquê destas áreas, águas residuais, saúde, água potável, gestão dos serviços de TIC. Portanto, isto aqui, muitos dos nossos ouvintes que estão aqui estão ligados também às tecnologias e aos serviços TIC, portanto tem aqui uma das áreas consideradas essenciais como a gestão de serviços TIC, a administração pública,
Portanto, a administração pública está aqui já nas essenciais, não é? Poder o cidadão beneficiar dos serviços da administração. Os mercados financeiros, também se percebe porquê, não é? A dependência que nós temos das tecnologias e dos mercados financeiros, onde a economia deposita grandes transações, grandes valores, a infraestrutura digital e o espaço também por questões de segurança, telecomunicações, etc. Pois há os setores considerados importantes, que temos aqui algumas novidades também em relação à NIS1, que são os serviços postais, a questão da indústria. Portanto, a indústria aqui é muito importante, quer a indústria química, quer a indústria alimentar. Também recebemos algumas perguntas específicas sobre, por exemplo, setores da indústria, se estão ou não estão, se aplica, se não se aplica. Portanto, vemos aqui a fabricação. Portanto, isto tem muito a ver com a indústria, manufaturação, alimentar, química, investigação, a própria investigação das faculdades, dos institutos, etc., a gestão de resíduos e os serviços digitais. Eu acrescentaria aqui, né, alguns dos dados, porque depois nos próprios setores falamos de setor 26, 27, 28, 29 e 30, e que muitas vezes tem a ver com índice Eurostat, e que nesses índices Eurostat conseguimos ver quais são em detalhe. A questão é que, entretanto, basta nós referirmos que será, por exemplo, o setor 26 ou 27, ou a divisão 26 ou 27, e isso significa que serão, por exemplo, no caso do 27, todas as entidades que se dedicam à fabricação de equipamento elétrico. Todas. E estamos a falar de motores, geradores, transformadores elétricos, equipamentos de distribuição e controle de eletricidade, cabos e condutores. Percebe-se também porquê? Porque é muito associado à energia, não é? E, portanto, altamente dependente, cria uma dependência de alguém que está na parte, não é? De alguma entidade que esteja na parte crítica, não é? Que é a energia. Depois, fabricação de máquinas e equipamentos, por exemplo, que não tenham sido especificados, que é no caso da divisão 28, fabricação de máquinas para uso geral, outras máquinas para uso geral, máquinas de indústria agrícola e laboral. Eu estou aqui a mencionar alguns dos índices do Eurostat, mas na verdade que são aqueles que estão mencionados também pelo Centro Nacional de Cibersegurança e pelos anexos. E se calhar também temos aqui alguns ouvintes de alguns dos participantes da área da indústria automóvel, que também está aqui inserida, como é óbvio, por causa da área de transportes, mas também peças e acessórios para veículos automóveis. Mais uma vez, mitigação da propagação de impacto, ou seja, se as entidades que produzem peças automóveis forem impactados, poderá causar impacto também no veículo automóvel e, por sua vez, no próprio setor de transportes, não é? Exatamente. Só para dar alguns dos exemplos que também levantaram, não é? E depois, uma das situações que acontecem, quando falamos disto, falamos de numa determinada entidade, mas por vezes existem organizações que têm diversos setores de atividade, diversas empresas no próprio grupo, o grupo todo é afetado. No entanto, basta uma das empresas do grupo estar inserida num destes setores, que obviamente a maturidade de cibersegurança, no nosso entender, deverá ser igual. Exatamente. Porquê? Porque por causa destes problemas de propagação, se vocês tiverem um incidente que afete a infraestrutura e se não estiver devidamente segmentado, poderá propagar, e entretanto o que acontece é que vocês vão ter um impacto na área que devia estar muito mais protegida, por causa daquilo que o NIS 2 assim o define, e entretanto, se só estiver essa organização ou essa área com esses requisitos, obviamente que poderemos estar com maior risco de incidentes, não é? Sim, um outro ponto aqui também de notar, que é os setores essenciais aqui têm que ser proativos, isto é, quem está colocado aqui nesta tabela na parte de cima vai ter que ter a proatividade mesmo e obrigações de report, depois vamos falar um bocadinho mais à frente, de não só dos incidentes, mas das medidas e do que é que está a fazer, se tem auditorias internas, portanto os seus planos, portanto isto também vai ser agora mais transparente com a transposição. São os proativos. Depois há os reativos, que são os que estão mais abaixo, portanto aquelas que são consideradas importantes, têm na mesma que implementar a NIS 2, só que as obrigações de report são diferentes. Portanto, aqui é quando solicitados, podem até ser auditados pelas entidades denominadas nesta transposição, mas não têm as mesmas obrigações e a frequência e a burocracia, vamos chamar assim, mas têm que fazer o trabalho de casa na mesma.
Muito bem. Então, quais são as principais exigências em cada entidade? Portanto, aqui nas entidades essenciais, portanto, há aquelas medidas que são as medidas de segurança, portanto, medidas que nos vão garantir, e depois temos aqui uma lista delas, destacamos aqui 8 nesta apresentação, e depois a parte também da notificação de incidentes, como já falamos. Portanto, há uma supervisão mais direta nestas entidades que são questionadas e que vão ter prazos e obrigações de report e timings, e também tem sanções maiores. Portanto, não, ao falharem ou ao não cumprirem com os reportings, ou se houver incidentes cuja gravidade e o impacto pudesse ter sido mitigado através da implementação dos dois e tenha havido negligência, portanto também pode sofrer aqui. Do lado direito podemos ver aqui as entidades importantes onde também há obrigações de segurança, mas não são tão apertadas, vamos dizer assim, e é o regime que é ligeiramente mais flexível e mesmo as penalidades são inferiores. Portanto, não são tão graves, porque a ideia é que não tem tanto impacto para a economia do Estado-membro da Europa, e a supervisão não é tão intensa, portanto é mais reativa. Quando acontece algo, pode ser questionado aquela empresa, aquele setor, aquele conjunto de empresas. No caso de haver, por exemplo, um ataque concertado por um Estado-membro. Muito bem. E agora em Portugal, portanto, uma das perguntas que nos faziam, portanto, como é que isto afeta aqui as empresas portuguesas, a NIS 2, em relação à versão anterior? Portanto, já vimos que amplia as entidades, que agora têm que aplicar e mostrar que aplicam, no caso das essenciais e nas outras podem ser auditadas, e podem sofrer ambas as coimas. Isto vai envolver o quê? Vamos ter, como nós dissemos no início, ter pessoas, desde o nível governance, o nível da gestão de cibersegurança, e que vai ter que ser uma equipe multidisciplinar, para garantirmos esta segurança, e muitas das vezes envolver o RH, por causa da formação, envolver o marketing interno, comunicação interna ou externa, para mostrar e para conseguirem comunicar e formar as pessoas, sensibilizar para a cibersegurança. Isto pode envolver, claro, custos de contratação, portanto, pode obrigar algumas das entidades que não tenham know-how interno ou a subcontratar ou mesmo a contratarem novos quadros, ou a subcontratarem empresas, como temos aqui várias empresas aqui hoje também estão aqui presentes, também prestam serviços de cibersegurança. Muito bem, pequenos... Só acrescentar aqui um tópico, Pedro. Uma das constatações também, e o Centro Nacional de Cibersegurança tem vindo a sublinhar, é que o objetivo desta transposição não é cumprir apenas requisitos legais, mas alcançar mesmo uma resiliência efetiva contra ciberameaças. Isto só é possível se alguém tiver o conhecimento em detalhe destas medidas técnicas, que até vamos falar um bocadinho mais à frente, e eles reforçam mesmo que tem que existir uma mudança de mentalidade, passarmos de um compliance de requisitos para uma security by design, e isto quer dizer que realmente temos que mudar. Eu percebo muitas das vezes, eu também sou da área de cibersegurança, e percebo muitas vezes a dificuldade do impacto, da percepção de impacto que estes requisitos e que esta noção e riscos que temos que ter, e que entretanto tem que ser uma parte operacional e uma implementação, como a própria legislação diz, de forma imediata, não é? Exatamente, e isto pode acabar por pesar um bocadinho mais por causa do investimento de tempo e por vezes também financeiro, as PMEs, portanto elas podem sentir um impacto maior do que se calhar as grandes empresas que até já são algumas certificadas, seja em ISO 27001, mas PMEs também há certificadas, claro, mas podem não ter todos os requisitos de infraestruturas necessárias para esta nova diretiva. Portanto, aqui o que é que nós temos? A questão da lei que nós falamos no início, 59/2025. Portanto, o Júlio vai também explicar aqui um bocadinho melhor quais são os próximos passos que vão acontecer. Certo. Com esta lei publicada no 59/2025 de 22 de outubro, que entretanto só fomos informados posteriormente, o que ficou estabelecido que o Centro Nacional de Cibersegurança iria fazer a transposição. Obviamente, conforme o que falei, isto não é só uma publicação de uma lei, terá que ter associado ferramentas que o Centro Nacional de Cibersegurança precisa de ter para implementar toda esta infraestrutura,
obviamente que se percebe, eles têm vindo a fazer já algum desse trabalho, aliás, começaram a formar já quadros de entidades externas para garantir que tinham entidades e pessoas certificadas para fazer as auditorias. Portanto, já estamos preparados para começar com auditorias, a ser auditados externamente pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, eles já têm quadros prontos, externos. E, adicionalmente, o que queremos é que venham detalhar, porque vêm penalizações, mas vêm também trazer maior maturidade a todo o regime de cibersegurança, porque esta alteração não veio só fazer a Lei 59, não veio só trazer a transposição. Eu poderia entrar aqui e partilhar aqui um bocadinho mais sobre isto. Sim, se quiseres. Okay. Há outras questões associadas, não é? E isto tem impacto, por exemplo, na lei de cibercrime, noutras questões. Sim. Então vou tirar o meu compartilhamento. Sim, a tal plataforma, por exemplo, de análise da gestão, consoante o setor onde vocês estão, vão poder ver os riscos já pré-definidos, pré-identificados pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Estou a partilhar o ecrã. Para se classificarem e depois mostrar as medidas que já implementaram ou que vão implementar, e ele também sugere um conjunto de medidas. Portanto, este portal não está público, mas depois vai sugerir então um conjunto de medidas que vocês podem escolher para implementarem, mas depois vão ter que ter evidências que implementarem. E, entretanto, o sentido e a extensão desta aprovação foi para aprovar, então, a transposição da 2022 de 255, que é a NIS 2, mas também outras alterações que será relativamente ao regulamento europeu relativo à ENISA, à certificação de cibersegurança, conforme tínhamos falado, um quadro nacional de certificação de cibersegurança, por isso é que eles andaram a formar, o Centro Nacional de Cibersegurança esteve a formar auditores externos para conseguir fazer auditorias às entidades essenciais e importantes. Alteração à lei da segurança interna, alteração à lei do cibercrime. Isto vai trazer também em termos do que é o hacking ético, porque nós temos vindo, e de certeza absoluta que vocês têm recebido continuamente comunicações externas de entidades que dizem detectamos aqui algumas vulnerabilidades, ou seja, esse regime, mesmo em termos de hacking ético, vem trazer mais algum detalhe para prevenir que existam mesmo tentativas externas de só dizerem que querem, só estão a informar, mas na verdade eles fizeram ataques, não é? Eles tentaram hackear, eticamente ou não, depois isso será uma coisa que esta alteração vai ajudar, e assim como trazer uma alteração à lei das comunicações eletrónicas. Portanto, é mais extensa a lei do que o que nós estamos a falar, portanto isto impacta bastantes áreas, assim como falamos aqui do sentido e extensão relativo ao disposto na linha A. Então, algumas destas alterações falamos, diz aqui, referente às diferentes entidades, essenciais ou importantes, e o grau de exposição a riscos, a dimensão da entidade. Falamos também das entidades importantes e a não aplicação de critérios aplicáveis às entidades essenciais, como já tínhamos dito, um é reativo e o outro é proativo. Assim como, por exemplo, a Autoridade de Supervisão de Seguros, a Comissão de Mercado Imobiliário, isto são algumas das entidades que estão aqui abrangidas, e instrumentos estruturantes da segurança do ciberespaço, incluindo todos, agora imaginem, eu estava a falar das ferramentas, imaginem todas estas estratégias, tudo isto foi decretado nesta lei de 20 de outubro, 22 de outubro, o que significa que, entretanto, todas estas entidades tiveram que construir nova documentação e por consequência, novos processos internos para conseguir interagir com estas novas responsabilidades. Isto é um esforço enorme, como é óbvio, não sei se, entretanto, isto será tão rapidamente transposto como nós estamos à espera. No entanto, o que é que acontece? Como já temos entidades preparadas para auditar e a lei entra a partir do momento que tem esta publicação, nós teremos que estar preventivamente, já teremos que estar a implementar.
E assim como regime de supervisão e execução da matéria de cibersegurança, que habilita a autoridade de cibersegurança, que é isto que eu estava ainda agora a falar, inspeções no local, supervisão remota, auditorias de segurança e ad hoc, verificações de segurança, pedidos de informações e apresentação de provas demonstrativas da aplicação de políticas e procedimentos de segurança, advertências, ordens ou instruções. Portanto, tudo isto são poderes que o Centro Nacional de Cibersegurança vai ter para executar às diferentes entidades que estão aqui subscritas. E este detalhe é bastante importante. Eu, entretanto, passo outra vez a palavra ao Pedro para continuarmos a apresentação. Exatamente. Isto aqui no fundo é um game changer, porque de antes as pessoas faziam auditorias e certificações ou porque decidiam que a empresa queria fazer ou implementavam medidas técnicas e organizativas, mas agora não só, pronto, cada vez mais os clientes começam a exigir, mas também é o caso da NIS2, a própria Europa exige que as empresas sejam fidedignas, sejam resilientes e que garantam estão operacionais quando mais são necessárias. Muito bem. Isenções. Portanto, também vamos falar aqui um bocadinho de isenções. Portanto, passo aqui também a palavra ao Júlio. Neste caso aqui das isenções, como nós já tínhamos visto no caso das críticas, mesmo independentemente da dimensão das entidades, as entidades cujos setores estejam mencionados como sendo essenciais ou críticos, não é? Nunca terão qualquer tipo de exceção, independentemente da dimensão. Ok? No entanto, poderá acontecer em alguns casos quando estamos a falar das áreas importantes, dependendo, mais uma vez, da dimensão e do setor. Ok? No caso de importantes, não quero estar a entrar em detalhes, porque depois poderá ser uma área que eles consideram de impacto diferente e por isso podem dizer que não são refletidos. É importante perceber que a partir do momento que estão incluídos na crítica, nunca haverá qualquer tipo de isenção, exclusão. No caso de importante, vai depender do tamanho da organização. Mas estamos a falar para pequenas empresas mesmo. Muito bem, em relação às coimas, portanto, se não tiverem a cumprir, pronto, para além daquelas medidas todas que nós vimos que o Centro de Cibersegurança pode fazer para inspecionar, auditar, pedir relatórios, etc. Portanto, se houver um incumprimento, no caso das essenciais, pode ir a um montante máximo de 10 milhões ou 2% do volume de negócios. No caso das importantes, portanto, 7 milhões e 1,4% do volume de negócios anual da empresa. Portanto, não é só aquela empresa naquela localização que teve o incidente, é todo a global, não é? Portanto, imaginem uma empresa que tenha milhares de pessoas em vários países, vai também ter certamente um volume de negócios elevado e este 1,4%, estes 2% já são valores muito consideráveis. Ou até aquele exemplo que nós estávamos a falar, por exemplo, podemos estar a falar de entidades de áreas completamente distintas, que fazem parte do mesmo grupo, mas que, entretanto, uma dessas entidades está inserida, por exemplo, no setor crítico. Estará, obviamente, abrangida e terá que garantir, têm que pensar na infraestrutura, a não ser que haja uma segmentação de raiz de todas estas áreas, que muitas vezes não acontece, destas empresas, para garantir que, entretanto, nunca haverá qualquer tipo de impacto na crítica. Exatamente. Sim, aqui é um bocadinho por causa de uns pagam os outros, não é? Medidas técnicas que garantam isso. Exato, temos de ter essas medidas técnicas e proteger por todo, não é só proteger aqui o nosso core, o core business do grupo e depois ter ali umas empresas que não estão preparadas, não estão seguras e que estão a tratar de questões essenciais ou importantes. Muito bem, em termos de dúvidas, também algumas das dúvidas que nos foram chegando têm a ver como é que eu mapeio as infraestruturas, como é que eu faço para mapear algumas destas práticas, que infraestruturas é que envolvo, que ativos, como é que eu estruturo os processos, quais são os recursos necessários para implementar, portanto, como é que faço esta estruturação, quanto tempo é que é necessário. Isto vai variar, claro, com a organização que estivemos a falar. O primeiro passo será, sem dúvida, fazer um gap análise NIS 2 e perceber o que é que já tem. Portanto, isto já nos vai ditar o tempo que vai ser necessário, os recursos vão ser necessários, o que é que falta.
Portanto, identificámos e vamos agora dar mais à frente uma lista de 8 pontos que são muito importantes, e passo aqui a palavra no primeiro logo aqui para o Júlio. Em termos Se calhar posso só de... fazer um sum-up. Sim, Só um sim, sum-up claro, aqui. claro. Pronto, a governança e a gestão de risco já fomos falando aqui, portanto, como sabem, nesta diretiva NIS 2, a liderança da empresa poderá responder com os bens próprios, não é? Portanto, isto muda aqui um bocadinho as regras do jogo, não é só como no RGPD que se respondia com a empresa, não? Aqui responde-se não para além da empresa, ou da organização, ou do Estado, no caso ser um organismo do Estado, podem também ser os seus gestores, administradores a responder com parte do seu património. Portanto, daí que vão olhar de forma muito diferente para a gestão de riscos, vão olhar de forma muito diferente para aprovarem as políticas e verem que políticas é que estão a aprovar, que procedimentos é que estão no terreno, quais as medidas que estão a ser feitas pelo IT e não só, não é? Falamos aqui muito do IT, mas envolve a parte legal, compliance, a formação, os recursos humanos, portanto, são muitas áreas envolvidas, as tecnologias e as soluções necessárias para implementarmos, as conformidades técnicas e certificações, também vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Como o Júlio disse, isto não é só a questão legal, portanto, e depois dentro das áreas legais há também outros requisitos, e os relatórios, há aqui obrigações de relatórios, vamos ver em cada detalhe uma destas, tal como a questão que já fomos falando dos recursos humanos e formação. Obrigado, Pedro. Entretanto, em termos de governança, isto é uma área que cada vez mais todas as normas, standards, diretivas têm vindo a incluir. É bastante importante. Um dos casos é a CSF V2, que é o NIST, uma das maiores entidades a produzir conteúdo em termos de normalização e standardização relacionado com cibersegurança, e traz a governança. A governança é garantir que, entretanto, é a cola que une todas estas áreas e todos estes requisitos. E tal como o Pedro veio dizer, eles querem garantir que, entretanto, e como tínhamos falado desde o início, não é só um cumprimento em termos de compliance, garantir cumprimento de requisitos de compliance, mas também garantir uma resiliência, que é um todo que está unido num só objetivo, que é atingir a maturidade de cibersegurança. E isso é através não só da gestão de topo, através de alguém que tenha conhecimentos em termos de cibersegurança para introduzir todos estes requisitos, mas também com que consiga agilizar todas estas áreas que o NIS vem trazer e que vamos passar a detalhar nas medidas que têm que ser implementadas. Muito bem. Então, passando para o ponto seguinte, políticas e procedimentos. Também podemos falar aqui sobre, e estávamos a falar da maturidade, como é óbvio, tudo que quando implementamos um standard é importante garantirmos que todas as pessoas envolvidas na organização tenham conhecimento sobre processos, passos que devem seguir, devem existir políticas. Uma das questões que está ligada a isto estava no decreto-lei, ou seja, o decreto-lei dizia que nós tínhamos que depois fornecer políticas que exemplificassem a maturidade de cibersegurança da empresa. Portanto, estes planos, estas políticas e workflows em termos de gestão de incidentes, por exemplo, assim como nós gerimos cada um dos tickets, é importante para nós darmos a entender esta maturidade e o nível em que estamos em termos de resiliência de cibersegurança. Exatamente, uma das maneiras fáceis de avaliar a maturidade e a cultura na questão da segurança da informação é quando nós fazemos uma pergunta às empresas, às organizações, quantos incidentes tiveram, e algumas dizem muito orgulhosamente não tiveram nenhum, e com muitas das vezes, com a dimensão de empresas que estamos a falar, o que se trata é que não foram registados incidentes, isto é, por exemplo, a 28 de Abril, a maior parte das empresas sofreram algum tipo de impacto, não é? Com a questão do apagão, e alguns dos seus serviços, em algumas empresas realmente houve esse impacto, mas muitas delas não registaram, por exemplo, um incidente, e alguns dos argumentos que eram-nos dados, mas isto não fomos nós.
nós ficamos sem eletricidade e sem telecomunicações, mas isso não fomos nós. Não foi uma causa nossa e toda a gente sofreu. Sim, mas isso teve impactos para vocês, para os vossos clientes, para os vossos utilizadores, para a vossa organização, para a produtividade da vossa empresa. Portanto, aqui no NIS 2 queremos garantir que todos os incidentes de segurança de informação são registados. Depois vamos falar das obrigações de report para as autoridades. Não sei se queres falar já disso, Júlio, aqui. Podemos falar, mas eu acho que é na parte das comunicações, mas em termos dos deveres de report, nas entidades essenciais, estamos a falar que têm proativamente que remeter documentação. Obviamente que essa documentação no NIS 1 era claro, não é? Quer dizer, não era tão claro. Agora o NIS 2 vem trazer alguma informação adicional sobre o que é que devemos incluir. Que serão as políticas atuais, que são renovadas continuamente, associadas a todo o workflow de cibersegurança. Adicionalmente, provas que haja o acompanhamento em termos de cibersegurança. Estamos a falar de comitês de cibersegurança, revisão pela gestão, planos de formação, tipos de formação que foi dado. Todas estas evidências mostram como o Pedro estava a dizer, que existe este trabalho em termos da própria organização para atingir esse nível de security by design que o Centro Nacional de Cibersegurança vai tentar perceber. E depois temos aqui as medidas técnicas e operacionais. O que se pretende com isto é perceber se os requisitos estão a ser implementados e as boas práticas da indústria estão a ser executadas. E com isto estamos a falar não só de formações, mas também outras situações, como por exemplo aqui fala da rede e dos sistemas de informação, mas estamos a falar por exemplo na gestão de identidades, gestão de acessos, gestão de riscos, e tudo isto em conjunto é que vai garantir que, entretanto, eu só dei alguns dos exemplos, como é óbvio, não é? Que vai garantir que, entretanto, a organização tem processos e tarefas contínuas de supervisão das suas boas práticas em termos de higiene e de cibersegurança. Sim, muitas das organizações também que falamos já fazem algum tipo de criptografia, mas, por exemplo, um dos reforços que o NIS 2 faz aqui é que os dados, mesmo em repouso, mesmo parados, vamos chamar-lhe assim, num backup ou num servidor que não se usa muito, mas que até está ligado à rede, etc., que têm que estar encriptados. Portanto, os dados, quer em trânsito, quer em repouso, portanto, devem ser protegidos. E de forma a proteger as informações confidenciais e não haver um impacto tão grande no caso de haver uma intrusão. Em termos de tecnologias e soluções de segurança, algumas das ferramentas até são mencionadas pelo entendimento. No decreto-lei ou na diretiva nós conseguimos ver que existem alguns artigos que dão entendimentos adicionais e que explicam em detalhe o porquê da criação de cada uma das áreas que estão detalhadas na diretiva. E uma das coisas que menciono muito é ferramentas de cibersegurança cada vez mais apoiadas por inteligência artificial. Isto está explícito na diretiva, e o que estamos a querer dizer é que possivelmente algumas das ferramentas que nós temos têm que ser reavaliadas para garantir que existe esta análise de comportamento, esta automação de resposta em segurança, e por isso a introdução aqui de tópicos como o SOAR e o EBA, porque a gestão de segurança de informação e eventos é a informação que nós recebemos, como é óbvio. No entanto, com algumas automações ou com alguma inteligência artificial, nós conseguimos já agir proativamente mediante cada um dos eventos. E isso quer dizer que temos que investir um bocadinho mais na escolha destas ferramentas. Adicionalmente, e tal como o exemplo do DORA, o preço não pode ser um fator decisivo quando estamos a escolher os nossos fornecedores.
será no cumprimento de requisitos que nós queremos atingir, ou seja, a ferramenta que seja mais útil em termos de amplitude de recursos, que nos permita cada vez mais captar comportamentos e automações estas automações através da AI, essas ferramentas acho que devem ser utilizadas. Obviamente, existe sempre, quer no DORA, quer no NIS, o princípio da proporcionalidade, em que, como é evidente, uma pequena empresa que fatura anualmente 2 milhões não vai gastar 1 milhão em ferramentas, não é? Portanto, existe aqui alguma razoabilidade por parte da entidade que emitiu esta documentação para garantir que, entretanto, todas estas ferramentas também são profissionais à própria entidade. Sim, nem todas as empresas têm 200 mil euros para gastar neste tipo de ferramentas, ou pode os valores ser maiores consoante o número de utilizadores e geografias. Muito bem, em termos de conformidade técnica e de certificações, portanto, há aqui um conjunto de questões que falam na NIS 2, nomeadamente a questão do multifactor. Essa aí é claramente destacada, portanto, garantirmos que nas comunicações, seja de dados, a voz, vídeo, texto, que temos garantidos que esses serviços críticos estão a funcionar, que estão seguros, e especialmente o que é feito de forma remota, portanto, logo aí mais suscetível ao cibercrime, e que tenha dados ou acessos privilegiados. Por último, portanto, a 27001 é aqui sem dúvida um dos veículos identificados. Há o NIS, também há outras normas que também podem ajudar aqui na implementação, ISO 22301 na parte da continuidade de negócios, 27005 para a gestão de risco, mas destaca-se aqui a questão da 27001 e da ISO 15408. Em termos de conformidade legal, nós temos que garantir que os requisitos da NIS 2 são cumpridos. Aqui falamos também da NIS 1 para quem já tinha implementado, portanto aqui trata-se de ter que revisitar esses mesmos requisitos. Definir quais são as estratégias específicas, portanto vamos identificar os ativos, vamos ver que plano de tratamento de risco é que vamos aplicar, e isto depois pode envolver outras normas específicas do setor, por exemplo no caso das energias, ou no caso da finança, o SOX, etc. Portanto a saúde, também o IPA, entre outros. Portanto, e temos que implementar então, falamos aqui da 27001, também ao SIS, o MITRE, no caso de francês, que desenvolveu esta metodologia, portanto, e o NIST são das mais conhecidas, também já o Júlio falou aqui. Muito bem. Júlio. Em termos de relatórios e comunicação, como tínhamos falado sobre o que é importante, o que nós quisemos e o que nós temos que atingir em termos do que o Centro Nacional de Cibersegurança pretende, e o que se pretendia com esta diretiva é que, entretanto, houvesse uma comunicação não só a nível nacional, como também a nível europeu. E por isso é que existe também o projeto Ciclone, não é? O Ciclone. Isto o que permite é, entretanto, que com os erros, e isto é uma das coisas que o Pedro costuma trazer um bocado nas suas formações, nós devemos aprender com o erro dos outros, fica um bocadinho mais barato. E por isso, o facto de estarmos a fazer parte de uma rede de reporte de incidentes às autoridades, neste caso ao Centro Nacional de Cibersegurança, fará com que não só remetemos incidentes, como também recebemos informações sobre áreas que estão a ser afetadas, potenciais incidentes, potenciais eventos, e isso permite-nos também garantir que vamos reagir mais rapidamente. E porquê? Porque já percebemos que já existem áreas vulneráveis. E a intenção é exatamente esta. Obviamente que esta área de reporte e de gestão de incidentes tem obrigações que passam por uma obrigação de reporte nas primeiras 24 horas, uma análise completa nas 72 horas e um reporte final de incidente até 30 dias. Portanto, obviamente temos benefícios, temos obrigações, como sempre, mas a intenção é também sermos todos beneficiados por este meio de comunicação de gestão de incidentes. Voltando então aqui a um ponto que pode parecer um déjà vu,
mas que acaba por ser fundamental, que é a questão de termos políticas desde a contratação e requisitos para a contratação. Por exemplo, se vamos contratar pessoas para a cibersegurança, para lidar com estes ativos mais críticos da organização com mais risco, fazermos um screening, fazermos no check-in, no check-out, quando saem as pessoas, quando se entrega ativos, garantimos que há uma rastreabilidade e que quando nós avaliamos os riscos, que temos em conta todos os ativos que temos e as várias ameaças que podem pôr em causa as vulnerabilidades destes ativos. Portanto, e para isto também é preciso fornecer e preparar as pessoas, sensibilizá-las para as situações de, por exemplo, de continuidade de negócio, como gerir em situação de desastre, o que é que se tem que fazer quando há um incidente, quando se identifica vulnerabilidades, a quem é que se comunica. Portanto, aqui há alguns dos exemplos do que é que nós temos de formar as pessoas no tratamento dos dados e nas obrigações também com isso. Como o Júlio já falou aqui, obrigações de reporte e timings que, se forem ignorados, poderão levar a coimas, não é? Portanto, mais tarde ou mais cedo acaba por saber as verdades, entre aspas. Nomeadamente nos incidentes que têm grande impacto e que envolvem várias organizações e muitas vezes até são patrocinados por estados externos que querem prejudicar as nossas economias. Portanto, próximos passos que nós sugerimos aqui, então, de próximos passos, são a formação de NIS de um dia, portanto, é onde vamos aprofundar todos os pontos que aqui estamos, está prevista já para 30 de janeiro, e o que nós sugerimos, também vai haver uma formação mais avançada já com a transposição. Portanto, esta aqui será mais para as pessoas CISOs, e ITs, e IT managers, e compliance management, gestores de risco, gestores da qualidade. A primeira será mais genérica, portanto, para a equipe toda que estará a trabalhar em conjunto com o CISO. Também poderão fazer esta, sendo que na segunda já inclui, vamos chamar assim, já, os 2 dias já inclui este primeiro dia. Portanto, para quem quer fazer a profunda, mais vale ir logo para a segunda. Para quem quer só apenas ter uma introdução, não precisa de todo o detalhe e de ver como se aplicam todos os controles, basta fazer então a primeira. Portanto, e outro passo muito importante é fazerem a auditoria NIS 2. Portanto, aqui, claro que nós fazemos esse apoio, portanto, estamos disponíveis, as pessoas podem também tentar fazer sozinhas, mas se necessitarem, nós estamos aqui disponíveis para fazer este apoio. Aproveitamos também, só para dar a conhecer a quem ainda não conhece o nosso podcast, e quem quiser saber mais sobre o NIS 2, também temos lá um podcast específico sobre o tema, em que eu e o Júlio falamos de alguns detalhes que podem também ser interessantes. A vantagem é que podem estar no carro a conduzir ou a deslocar-se e ouvirem. Portanto, basta escreverem Step Talks ou Strong Step no Spotify e já conseguem ouvir nas principais plataformas. No fundo, era isto que nós tínhamos aqui para dizer. A Inês diz que também temos aqui mais algumas perguntas que já foram colocadas, não é? Não sei se Júlio queres começar por responder. Se mais alguém também tiver aqui alguma questão, também poderá colocar. Certo, eu abriria aqui também mais alguns, porque alguns dos participantes já tinham remetido anteriormente as perguntas que tinham. Obviamente que nós fomos ajustar, e foi uma das coisas que o Pedro fez, foi ajustar a apresentação para responder a essas perguntas. No entanto, se tiverem mais algumas coisas que vejam que não foi esclarecido, podemos incluir mais uma ou temos aqui algum espaço. Ok, enquanto aguardamos pelas perguntas, também pronto, deixo aqui só algumas das formações que nós temos. Também nós vemos desta área de engenharia de software, portanto, formações de análise de requisitos, gestão de requisitos, análise funcional, como o Júlio falou, e também somos nós os 2 formadores da formação DORA, também da 27001. Portanto, tem aqui, para quem quer ter uma metodologia, uma estrutura para implementar a 27001 excelente, claro que não chega, mas já dá ali uns 70%, 60-70%, a de formação que já falamos, NIS 2, portanto, irão depois então receber esta apresentação e podem consultar depois os links para ver as formações. Eu tenho aqui uma pergunta de um dos participantes que tem a ver com um grupo empresarial com várias áreas de negócio, e uma das áreas, por acaso, toca aqui numa área que pode ser considerada crítica. Porquê? Porque, entretanto, quando estamos a falar de cuidados de saúde em residenciais assistidas, em que normalmente esses cuidados de saúde que nós estamos a falar são 24 horas, e isto é uma das coisas que
não é só isso, não é? Mas está incluído o serviço de saúde, né, isto poderá ser uma situação em que estará incluído esse mesmo subsetor, não é? Porque é uma residência assistida com todos os serviços adicionais, incluindo serviços de saúde, não é? Sim. Depois também temos aqui também uma situação relacionada com dispositivos eletrónicos, por si só, e dispositivos eletrónicos poderia já estar enquadrado na parte das áreas importantes. No entanto, quando estamos a falar de dispositivos médicos, eles são automaticamente considerados como críticos. Adicionalmente, posso dizer que apenas dispositivos descartáveis, estamos a falar de luvas e outros similares, é que podem ser considerados como não críticos, mas mesmo assim são importantes. Portanto, acho que isto também resolve algumas das questões. São detalhes que, entretanto, como é óbvio, podem surgir. Ok, temos aqui outra pergunta. Quem é que é o responsável internamente e como é que se faz esse alinhamento do NIS 2 com a direção IT Operação? Pronto, como nós falamos, portanto, é fundamental ter alguém no board ou na direção, no órgão máximo, que tenha este pelouro, porque essa pessoa vai garantir que há os meios e os recursos e que há um plano, não é? Portanto, que há uma pessoa que está responsável. Normalmente a pessoa acaba, é quase como, acaba por sobrar para a pessoa do IT, entre aspas. Como isto é muito tecnológico, a área da IT, que muitas das vezes acumula também a questão da cibersegurança ou subcontrata a cibersegurança, acaba por ser um usual suspect, um candidato forte para ser uma pessoa que dinamiza isto, mas não tem que ser necessariamente o CISO. Pode ser também outra pessoa do compliance ou da gestão de risco ou mesmo da qualidade. Portanto, no caso temos um sistema de gestão integrado, um sistema de gestão, pode envolver várias normas e isto acumular com outras normas e com outras questões, mas sim, temos de ter um nível de governance, mas temos de ter aqui em baixo uma pessoa responsável e uma equipe multidisciplinar para os temas que são aqui abrangidos na norma. Não sei se já temos mais alguma pergunta. Julgo que já respondemos a todas que recebemos. Mais uma vez, então, aqui, se não houver mais nada, o que nos resta aqui é agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade. Realmente, o vosso papel é fundamental nestas organizações. O estarem aqui, o estarem a sensibilizar-se para depois poderem disseminar isto dentro da organização é fundamental para proteger a Europa, para proteger Portugal, para termos serviços mais resilientes, para que as nossas organizações consigam cumprir os seus objetivos sem de um dia para o outro estes serem postos em causa quase como por surpresa. Portanto, nós temos de estar preparados e a NIS 2 e a DORA fala muito sobre a questão da resiliência, da continuidade de negócio, o disaster recovery é fundamental, mas deve ser o último passo, não é? Devemos tentar evitar chegar à situação de disaster recovery, não é? Daí cá a parte da gestão de crise, quando surge um incidente e algumas das empresas conseguiram mesmo durante o apagão entrar em continuidade de negócio, mas não terem que ir recuperar os sistemas porque os sistemas conseguiram se manter sempre. Conseguiram ter redundâncias de telecom, conseguiram ter redundâncias de energia com geradores, com OPS. Portanto, é este pensamento que nós temos que pôr, este chapéu temos que pôr quando olhamos de forma crítica para a nossa organização, para os seus ativos e vemos que riscos é que nós estamos a correr, que riscos de cibersegurança, que riscos de segurança de informação. E aqui a 27001 é fundamental e ajuda imenso, portanto, a dar passos fortes, e muitas das organizações que estão aqui a ouvir-nos já estão a implementar ou já implementaram 27001, outras estão a pensar, mas esta é uma boa altura de pensar até fazer as duas coisas em conjunto, a 27001 com a NIS 2. Não sei se mais alguma pergunta. Sim, temos aqui uma pergunta de uma entidade que fala que neste momento já sabe que não está abrangido pelo NIS 2, mas se quiser ser para já, eu não entendo muito bem o scope, não é? Porque é que, mas se quiser começar a trabalhar ao nível do NIS 2, por onde é que deveria começar? Eu acho que o que o Pedro tem vindo a dizer é bastante importante, ou seja, um processo de maturidade de cibersegurança não precisa de pegar uma das maiores referências a nível mundial, a ISO 27001, 2022. Se começarem com um processo de compliance ISO 27001 é bastante positivo, que traz uma estrutura, ok?
poderá ser um bocadinho mais abrangente, mas na verdade é este o sentido de que o Centro Nacional de Cibersegurança vai querer também. Ou seja, a NIS 2 traz a cibersegurança e a sua maturidade, mas o Security by Design e as técnicas que nós temos que implementar exigem mais alguma coisa. Essa exigência pode-se traduzir numa framework, num standard, que é a ISO 27001. Ao falarmos e abordarmos a ISO 27001, estaremos num nível considerado como um dos que respeita a cibersegurança e que é aceitável em termos de cibersegurança. Este seria o desafio que eu deixaria a este participante. Muito bem, então só nos resta agradecer. Eu também quero agradecer à StrongStype pelo convite e desculpe-me ter dito logo no início. Obrigado pelo convite e pelo desafio, Pedro. Muito obrigado a todos e também à Inês que organizou o fundamental. Muito obrigado. E até breve. Estamos ao dispor para qualquer questão.